que é naturopatia? Existe um mercado oculto. Algo extraordinário está acontecendo e você está prestes a descobrir esse segredo. E uma vez descoberto, não tem como desver. Começa agora a Semana da Naturopatia. Seja super bem-vinda, super bem-vindo à nossa Semana da Naturopatia, o maior evento de naturopatia do Brasil. O meu nome é Fernanda e ao longo desse evento de 3 aulas eu vou te ensinar tudo, o passo a passo, como se tornar expert na naturopatia para você promover eficácia de verdade nas aplicações, viver com propósito e mais prosperidade financeira, mesmo que seja do absoluto zero e sem precisar de nenhum investimento em espaço nem em materiais. E aí você deve estar se perguntando, será que isso é possível? Será que isso é verdade mesmo? Será que dá certo para mim, que já tentei e não consegui? Ou será que é para mim, que sou completamente iniciante na área? Ou para mim, que ainda não entendo absolutamente nada de naturopatia? E eu digo que sim, isso é completamente possível, porque eu mesma passei por isso. Eu também comecei do absoluto zero na naturopatia e hoje tenho excelentes resultados na área. Aí você pode pensar que foi sorte da Fernanda, que foi um caso isolado, que acontece só com os outros e não com você. E eu posso te afirmar e te provar que isso é possível e aconteceu com dezenas de outros profissionais que passaram por esse caminho que eu vou te mostrar aqui nesse evento. Oi, eu sou a Natália, eu sou doula e sou aluna da Fê também. Eu sempre soube que as PICs, né, as práticas integrativas, eram ótimas para trabalhar no parto, no pós-parto, na gestação, mas só depois que eu comecei a estudar, vi o quanto isso tem um potencial muito grande, ajuda muito a gente na assistência e eu uso isso em todos os meus atendimentos, é maravilhoso. Eu faço atendimentos terapêuticos com hipnose clínica. E eu sempre achei que no final dos meus atendimentos faltava alguma coisa, porque agora a cada final de atendimento eu posso estar indicando para as minhas clientes o uso de óleos essenciais, alguma coisa que venha a linkar com o atendimento que foi feito e vai passar para ela mais segurança, para ela seguir o dia a dia dela com mais força e propriedade naquilo que foi tratado. Mas eu faço atendimento com florais e com aromaterapia e faço a venda dos produtos naturais também, que eu não tenho problema em cobrar, estou super segura, está fluindo, faço minhas consultas online, não peguei espaço físico ainda, eu cobro $122. E você tá vendo todas essas mulheres que apareceram? Elas são pessoas comuns como você, que seguiram o passo a passo que eu vou te mostrar nessa semana. Eu não sei o que fez você chegar aqui. Se você está perdida tentando se encontrar na vida profissional ou em outra área da vida, se você me segue e acha interessantes os conteúdos e quer se aprofundar, se você já é terapeuta de qualquer área e quer melhorar os seus resultados, ou é alguém tentando migrar de profissão buscando algo que te faça pulsar o coração e ajudar outras pessoas. Independente de tudo isso, aqui você vai aprender pilares que você não aprenderia em nenhuma formação tradicional e nem complementar. Aqui nessa semana está o ouro almejado por todos aqueles que querem viver com propósito e mais prosperidade. Então, se esse é seu caso, esse evento é sim para você. Então, nessa primeira aula eu vou te apresentar a base da naturopatia, que vai mudar para sempre o rumo da sua vida. E eu já te digo, vai muito além do que você imagina. Quando eu descobri tudo isso lá atrás, eu fiquei extasiada, não sabia esse universo que existia e que eu ainda não tinha descoberto. Para vocês terem uma noção, me lembro que quando eu comecei a despertar para tudo isso que eu gostava, de mexer com as plantas, trabalhar com alguma coisa que envolvesse a natureza e ajudar outras pessoas, era o que eu queria. Eu me lembro de olhar as pessoas já da área como se elas fossem gigantes e eu lá pequenininha no meu canto nem conseguia imaginar que seria possível eu chegar lá. Então, antes da gente se aprofundar, eu preciso te contar um pouco como foi essa minha transição, porque apesar de hoje eu ser completamente realizada com a naturopatia, nem sempre foi assim. Eu era um pouco como você. Eu me sentia angustiada, me sentia perdida, com uma desmotivação constante. Mas antes disso tudo, quando eu era pequena, eu lembro de ver a minha avó me levando na horta e pegando um pouquinho de camomila para passar no meu cabelo. Eu me lembro que ela faz um álcool, até hoje ela faz esse álcool temperado de ervas, que é maravilhoso. Ela coloca até em potes de vidro assim, porque todo mundo quer, os vizinhos.
Ela usava a babosa quando eu ou minha irmã tinha algum machucado, ela passava na nossa pele. E eu lembro da sensação de tudo isso, como eu adorava mexer nas plantas, brincar na horta, usar essas coisas que minha avó fazia. Eu acho que toda avó tem um conhecimento acerca das plantas e já usou alguma com os netos. Não sei se você tem alguma recordação parecida, mas isso me marcou muito na minha vida. Daí olha só, eu fui crescendo e a vida foi me distanciando de tudo isso. Toda essa minha conexão com a natureza, tudo isso foi sendo adormecido, foi ficando de lado. Com 13 anos eu fiz o meu primeiro trabalho de modelo. Com 18 eu já tinha um cargo no SBT de assistente de palco no programa Domingo Legal. Eu fazia desfiles, eu desfilava na Rede TV, tinha todo aquele glamour, sabe? Eu fazia participações em programas da Globo, conhecia várias pessoas. Eu era chamada para ir em eventos só para ficar lá, bebendo champanhe e depois ainda ganhava uma bela grana só para ter ido no evento. Teve um trabalho que eu cheguei, tiraram umas 15 fotos assim dos meus pés, eu tinha que dar uns pulinhos porque era para uma marca famosa de palmilhas e eu saí de lá, ganhei um almoço incrível e saí de lá com uma grana, né, um dinheiro que muitas pessoas levam meses para conseguir juntar. Ainda assim, mesmo até gostando em alguns momentos do que eu fazia, eu sentia lá no fundo que aquilo não era para mim. Eu me sentia perdida, eu me sentia angustiada todos os dias, eu acordava já com um aperto no peito, um nó na garganta, a minha respiração era sempre ofegante, eu me sentia para baixo, eu me sentia triste, eu não sentia que eu estava fazendo o que eu vim para o mundo fazer. Eu pensava que aquilo não ia ter saída, que esse sofrimento constante que me atormentava todos os dias não ia embora. Foi daí que eu tentei ingressar numa profissão um pouco mais comum, numa agência de publicidade em São Paulo. E eu comecei minha rotina. Eu moro em outra cidade próxima, mas eu acordava às 6 da manhã, me arrumava, pegava carro, metrô, trem lotado, levava empurrão no metrô. Teve um dia que eu caí no meio-fio, assim. Caminhava até o lugar com medo, né, de ser assaltada pelas ruas ali mais vazias de manhã. E lá até tinha um bom salário, tinham boas pessoas, mas tinha todo esse perrengue do caminho. E igual aconteceu com os meus trabalhos de modelo, aquilo não me preenchia. Eu me sentia mal durante o dia por pensar que eu estava presa nesse ciclo, que não tinha saída, que eu tinha que viver dessa forma, que a vida seria assim e ponto, acabou, né? As pessoas dizem que você precisa trabalhar e as suas paixões, o que você gosta de verdade, são só um hobby de final de semana. Então, eu pensava que trabalhar sendo verdadeiramente feliz era só para um grupo seleto de pessoas, sabe? Eu pensava que, obviamente, eu estava fora dessa lista. Não sei se você já teve alguma sensação parecida com essa. Mas mesmo então eu gostando do que eu fazia, ou ganhando bem pelo que eu fazia, eu sentia sempre um vazio, uma falta de motivação constante. E eu me lembrei que quando eu fazia algo relacionado à natureza, toda essa angústia, essa ansiedade que me dava, não acontecia. Então eu resgatei tudo aquilo e pensei comigo, o ser humano nasceu para servir para algo profundo. Eu acredito que se a gente sente que não está contribuindo verdadeiramente para algo, a nossa alma, o nosso interior não é preenchido e esse vazio vai sempre nos acompanhar. Já reparou quando acontece de um artista que tem muita fama e muito dinheiro, tudo junto, né? Mesmo com uma família boa, ele acaba se afundando em depressão? Vocês já viram isso? Pois é, não importa nada desses fatores, se a gente não se sentir, não se preencher verdadeiramente, a infelicidade sempre vai nos rondar. Eu acredito muito que o sentido da vida está em sermos úteis a um propósito. Mas como aquilo era o que o mundo me apresentou até então, eu achava que o que eu gostava realmente, a natureza, me sentir realizada podendo ajudar outras pessoas, usar as plantas, os óleos essenciais, estar conectada com tudo aquilo, isso seria só um hobby para mim. A sociedade faz isso com a gente. Ela não quer que a gente caminhe com as nossas próprias pernas. Ela quer que a gente continue nesse ciclo de dependência. E faz a gente pensar que é impossível unir o que a gente ama com o nosso ofício. Você já deve ter passado por isso, ou até pode estar passando nesse exato momento. E com esse pensamento lá atrás, em 2013, há mais de 10 anos, eu comecei a me envolver com diversos cursos e formações simplesmente porque eu amava. Eu sentia um chamado para aquilo, uma vontade de estar com essa conexão muito forte com a natureza que eu tinha. Então eu decidi ingressar como um hobby mesmo nisso.
E eu me formei em diversas terapias naturais, são ao todo 14 formações, inclusive internacionais. Eu fiz formação americana, europeia, até porque eu sentia que eu sempre precisava saber mais para me sentir pronta. Eu não tinha um caminho apresentado para mim até então. E cada curso, cada experiência que eu vivi foi um tijolo para a construção dessa abordagem única que eu vou te ensinar aqui. Se eu for somar tudo que eu investi ao longo desses anos e que eu vou te passar, são mais de 48 mil reais investidos. E com esses conhecimentos, eu reuni tudo que tinha de melhor, testei, estudei, comprovei em mim mesma, porque na minha própria jornada eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, e também eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Lembra que eu falei que nesse processo eu tinha uma angústia, uma ansiedade muito forte? Eu desenvolvi isso e na época, sem saber o que fazer e sem ter como investir, eu comecei a aplicar em mim mesma e consegui me tratar 100% de forma natural. Também apliquei na minha família, em pessoas próximas, e pode ser que você queira aplicar em si mesmo, mas eu também comecei a atender diversos clientes, aplicar em outras pessoas e cobrar por aquilo, e fui recebendo depoimentos como esses que estão aparecendo aí para vocês. Então eu ajudei pessoas que usavam antidepressivos a deixar o medicamento, casos de insônia de décadas que eu tratei em poucas semanas, problemas de pele, candidíase, enfim, a eficácia de tudo que eu estava aplicando era surreal. E com todo esse resultado que vocês estão vendo, as pessoas começaram a me procurar. Eu comecei a atender bastante gente, comecei a integrar as terapias da maneira que eu fui desenvolvendo que tinha mais eficácia e achando ainda que seria só um hobby, um extra, mas aos poucos, ao longo dessa jornada, eu fui mapeando e identificando alguns pilares para conseguir resultados extraordinários, não só nos trabalhos que eu fazia com a naturopatia para as outras pessoas, para os meus clientes, mas também para aumentar cada vez mais o meu faturamento. Foi aí que eu pude finalmente deixar de lado aquele meu antigo emprego e me dedicar 100% ao que eu sempre quis. Sabe o que é acordar e não sentir mais aquele desespero, aquele nó na garganta, não precisar ficar o dia inteiro no emprego que eu não queria, sentir aquela desmotivação constante, aquela angústia, tristeza, incerteza que eu comentei pra vocês, que eu também sentia por muito tempo. Eu não precisei finalmente mais pegar transporte lotado para trabalhar, toda suada, cansada, sem propósito, passando insegurança. Foi aí que eu saí literalmente do fundo do poço. E com isso, já conseguia atender muitas pessoas, conseguia viver bem, mas, claro, eu não conseguia e não consigo atender todo mundo que chega até mim. Não tenho horário, agenda para tudo isso. E muitas pessoas que já são da área me procuravam para entender melhor como aumentar o faturamento, ou seja, unir o propósito de fazer o que ama com mais prosperidade financeira, que é merecido de todo mundo. E muitas pessoas que não tinham nenhum conhecimento da naturopatia me procuravam também para saber como que eu consigo trabalhar de casa, ter mais tempo de qualidade com a minha família, viajar quando eu quero, ver minha filha crescer de perto. Eu acompanho cada fase dela sem perder absolutamente nada. E eu não pude deixar tudo isso que estava acontecendo de lado. Eu fui então ajudando outras pessoas a fazer o mesmo que eu fiz, porque ali eu vi que tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que eu passei, não era um problema só meu. Que muitas pessoas sentem exatamente o que eu sentia. Como você que está aí me assistindo agora. Foi aí que eu decidi, então, vir para a internet para ajudar mais pessoas e que não teriam acesso a mim, até porque aqui eu consigo ajudar mais pessoas e as pessoas que eu ajudo, ajudam muitas outras pessoas. Então, assim, a gente cria uma corrente do bem. É por isso que você está aqui, tanto quanto eu precisei lá atrás. E eu tô aqui porque eu quero te ajudar. Eu quero que você saia disso que eu já passei. Então tudo que você precisa fazer é ficar comigo durante essa semana do evento para aprender o caminho para ser expert na naturopatia e poder ajudar as pessoas com eficácia de verdade e ainda viver com propósito na vida e mais prosperidade financeira como de fato você merece. Eu descobri que essa é a expansão da minha missão. Eu não poderia limitar todos esses conhecimentos, tudo o que eu havia desenvolvido só para mim. E hoje eu tenho uma tribo de terapeutas borboletas que saíram do casulo e escolheram viver da naturopatia, das terapias naturais livremente, assim como você deseja. E tudo isso só é possível porque eu embarquei numa jornada incansável. E eu tô aqui para compartilhar tudo com você.
O ponto é que você está prestes a aprender sobre um mercado milionário que, infelizmente, milhares de pessoas passam a vida inteira sem conhecer. Não é somente sobre disseminar a naturopatia que, de fato, ajuda muitas pessoas. É saber que, sem isso, você pode estar sendo impedida de ter o seu sonho realizado. Até quando você vai jogar o seu tempo fora? Até quando você vai trabalhar pelos sonhos dos outros, de outra pessoa, e não pelos seus próprios sonhos? Mas que bom que você está aqui. Você não pode fazer parte dessa estatística, por exemplo, que diz que 72% da população não gosta de seu emprego. Ou desse outro artigo que diz que 90% dos brasileiros estão infelizes com seu ofício. Agora você imagina, viver uma vida inteira passando por tudo aquilo que eu passei, sentindo toda aquela angústia. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Talvez você aí esteja nessa exata situação hoje. E o que eu quero que você saiba é que eu tô aqui para te ajudar. Eu já passei exatamente por tudo isso que você vem passando. Eu sei exatamente o que você sente aí dentro. Essa tristeza, essa desmotivação, essa angústia, esses medos, essa ansiedade. E nada disso é culpa sua. Não se sinta mais perdida ou desesperada. Há uma saída. Se eu conseguir, você também consegue. A partir de hoje, a sua história vai mudar. A grande sacada aqui é entender mais sobre a naturopatia. Naturopatia é um sistema de tratamento que usa recursos e elementos da natureza para preservar, restaurar e promover a saúde e o bem-estar. Essa forma de tratamento é milenar. É onde todo e qualquer tipo de tratamento, aplicação, técnica iniciou da natureza. A natureza era a fonte de cura, de bem-estar, de propósito e inclusive prosperidade. Afinal, a natureza é abundante, existem milhares de plantas, óleos essenciais, florais, nada é escasso na natureza. E nós, quando estamos conectados com essa prosperidade, a gente também se torna abundante. A naturopatia, ou seja, o uso dos recursos naturais com finalidade terapêutica, ela é extremamente antiga. Há registros de seu uso em praticamente todos os povos e civilizações antigas, com evidências de mais de 5.000 anos antes de Cristo. O alho, por exemplo, que muita gente acha que é só um tempero para usar na comida, na cozinha, ele era amplamente utilizado pelos antigos egípcios, pelos antigos gregos e romanos também, pelas suas propriedades medicinais. Eles usavam especialmente para tratar infecções, problemas digestivos e até mesmo como um estimulante para os atletas nas Olimpíadas antigas. A hortelã, ela era utilizada pelos antigos egípcios, gregos e romanos também, para tratar problemas digestivos, dores de cabeça, náuseas, problemas respiratórios. O gengibre, ele era muito valorizado também por essas culturas antigas, principalmente a grega, romana, indiana e chinesa também. E ele era usado para tratar, assim como a hortelã, problemas digestivos, náuseas, dores no estômago, inflamações. E esse era o natural das coisas. Ter então a natureza como aliada, como fonte de prevenção, cura, tratamento, bem-estar e também de qualidade de vida. Mas com os avanços tecnológicos, isso foi se perdendo cada vez mais. As pessoas, elas realmente foram deixando de lado tudo isso que tinha de fato eficácia e foram substituindo o poder natural por coisas artificiais, sintéticas, enfim. E aí você se pergunta, tá, Fê, e como agora que a tecnologia está ainda mais avançada do que lá atrás, como que a gente vai conseguir ter ainda mais propósito e mais prosperidade com a naturopatia? Não seria o contrário? Pois é, eu vou te contar algo oculto que está acontecendo. O mercado da naturopatia é um dos que mais cresce no mundo inteiro. Você já deve ter percebido, reparado, que cada vez mais as principais marcas se importam com isso. Antes, não se via tanto produtos com plantas, com óleos essenciais, por exemplo. Mas hoje, se você for no mercado, a próxima vez dá uma reparada, passa pelos corredores e começa a olhar nas prateleiras, né? Grandes marcas, elas estão colocando imagens de planta, óleos essenciais nos rótulos, na composição, nos materiais. E você já deve ter passado por alguma nova loja de produtos naturais perto aí da sua cidade, ou ouvido alguém falar sobre isso, de óleos essenciais e afins. E não é só nas lojas que a gente evidencia isso. Existem centenas de estudos comprovando, esse, por exemplo, que diz que o tamanho do mercado global de terapia complementar e alternativa, a naturopatia, ele foi avaliado em mais de 117 milhões de dólares em 2022 e deverá se expandir a uma taxa composta de crescimento anual de mais de 25% de 2023 a 2030.
E esse outro estudo que aponta que os brasileiros têm buscado cada vez mais produtos naturais e as terapias alternativas também, a naturopatia. Dados recentes mostram que somente no SUS o número de atendimentos em terapias complementares à naturopatia cresceu 670%, passando de 271 mil em 2008 para mais de 2 milhões em 2016. Agora imagine quem começa hoje, onde pode chegar. Quem começa hoje pode aproveitar esse cenário de expansão e crescer junto com muito mais resultado. É aquele velho ditado, não sei se vocês já ouviram, mas quem chega cedo bebe água limpa. O melhor momento para ingressar na naturopatia foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. E é por isso que você está aqui. E o que poucos sabem é que esse mercado não cresce por si só, obviamente. Ele cresce pela busca. E eu não estou falando isso só porque, como eu comentei, eu não tenho mais agenda para atender todo mundo que me procura, eu não consigo horário para tudo isso, para todas as pessoas realmente que pedem pela naturopatia. Mas por diversos estudos, como esse do Ministério da Saúde, que diz que cresceu em 46% a procura pelas práticas integrativas e complementares no SUS. Ou esse outro do maior aplicativo de contratação de serviços do Brasil. Nesse estudo ele mostrou que a procura por profissionais da área da naturopatia cresceu 95% em um ano. E ainda, essa pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostrou que em 2020, no Brasil, só no Brasil, metade da população buscou o uso de práticas integrativas. E pensa só comigo, se a população no Brasil é de mais de 200 milhões de habitantes, isso significa que mais de 100 milhões de pessoas buscaram a naturopatia, as práticas da naturopatia em um único ano. Então, chutando baixo, imagine só, vamos pensar nesse cenário, que há 1.500 pessoas buscando pela naturopatia em um dia, mas há apenas 15 experts. Dá 1.485 pessoas que não tiveram profissionais para os ajudar. Há uma carência nessa área. Isso significa que a demanda é muito maior que a oferta. E é aí que entra essa sua grande oportunidade. Esse é o primeiro motivo para você iniciar na naturopatia, a grande demanda para o baixo número de profissionais na área. Não tem muitos naturopatas, terapeutas naturalistas e, como vimos, não é só sobre os nossos resultados. A naturopatia, ela muda a vida de todo mundo que você for atender, que você for aplicar. Agora pensa só que sua avó, ou talvez bisavó, sabia muito mais como usar as plantas do que a geração seguinte. Porque, claro, como eu falei, com os avanços tecnológicos e tudo mais, muito do que é natural foi sendo deixado de lado. Mas a sociedade atual, a consciência geral, ela está cada vez mais retornando a esses saberes naturais. As pessoas não querem ficar usando produtos com vários efeitos colaterais, sintéticos, artificiais, sem saber o que são realmente. Não querem ficar pagando caro, por exemplo, numa pomada, sendo que existem opções 100% naturais mais acessíveis. E mesmo com a tecnologia avançando cada dia mais, as pessoas, na verdade, estão cada vez mais doentes e elas estão acordando para isso. Por isso a naturopatia cresce cada vez mais e isso é um fato. É preciso um resgate natural e esse resgate precisa de você. Quando você atua com eficácia e segurança nas aplicações, com a naturopatia, com as pessoas, esse resgate te traz propósito para a sua vida. E além disso, claro, como há uma carência nessa área, como a gente viu, as pessoas necessitam ter em quem confiar para receber a naturopatia. E isso é o que traz resultado de prosperidade para a vida de quem aplica. Esse já seria o motivo principal para você se aprofundar na naturopatia, mas eu vou te dar um segundo motivo. O alto faturamento que a gente pode ter na área, mesmo sendo completamente iniciante. Então, qual a média que a gente pode ganhar com a naturopatia, Fê? Esse aqui é um print de quanto alguém inicialmente recebe atendendo. Imagine então que essa pessoa feche de início, claro, depois ela vai aumentando, digamos que ela feche 5 atendimentos na semana. Ou seja, ela vai trabalhar 5 horas, atendendo 1 hora cada um, mais 1 horinha para fazer todas as recomendações terapêuticas, então totalizando 6 horas. Isso dá um total de R$600. Aí, no mês completo seriam 4 semanas, então 4 vezes 600, R$2.400 só iniciando e trabalhando ali somente 6 horas por semana. Agora, digamos que ela una a esses atendimentos um workshop que ela vai fazer na cidade dela, sei lá, um workshop de melhores aplicações da naturopatia para ansiedade, por exemplo, e como usar. Que, aliás, o Brasil é top 1
infelizmente, em ansiedade no mundo todo. Então é só uma forma de ajudar muitas pessoas. Logo, expandir o seu propósito ainda mais, certo? E ainda, claro, ter mais prosperidade financeira, porque a busca vai ser, obviamente, alta. Aqui, então, ela pode montar uma turma inicial pequena, tá? Ela tá iniciando, digamos que 5 pessoas. Nada complicado, né? Arrumar 5 pessoas que sofram desse mal atualmente. Se você parar aí, já consegue, com certeza, contar nos dedos, pensar em 5 pessoas que estejam passando por ansiedade. Então, digamos ali que ela cobre também um valor baixo nesse workshop de início para fazer R$ 150 por pessoa. Pronto, um workshop que pode durar ali umas 4 horas, não mais que isso, umas 4 horas de trabalho, ela já vai receber mais R$ 750. Então isso, mais 2.400 de antes, 3.150. Muito bem, mas o mês é longo, essa expert em naturopatia ama muito o que faz, então ela decide também nesse workshop já incluir ali e revender alguns produtos da naturopatia que ela representa. E ali ela vende os itens para ansiedade com tudo que ela ensinou e ganha mais uns R$500 a média, R$100 por pessoa, totalizando em apenas 28 horas no mês, R$ 3.650. Agora, o que são 28 horas no mês, gente? Isso diluindo por 20 dias úteis, dá menos de 2 horas de trabalho por dia. Quanto eu, lá atrás, trabalhando numa agência de publicidade, acordando cedo, pegando trem, metrô, fazendo algo que eu não gostava, contribuindo para o sonho que não era meu, ganhava lá atrás. Quanto tem que trabalhar uma pessoa comum, num emprego comum, para receber um salário mínimo, nada aos pés desse? Isso sem a liberdade de, sei lá, pegar um dia e não trabalhar, porque com a naturopatia isso é possível. Com a minha flexibilidade na agenda, eu faço os meus horários. Teve um dia que em plena terça-feira à tarde, eu peguei a minha filha e levei no cinema, porque ia ter lá o Cine Materna, que é uma sessão de filme especial só para bebês e crianças, e eu decidi que naquele dia, então, eu não ia trabalhar e eu levei ela, simples assim. E esse valor, a gente está falando só no início, tá? Porque a gente sabe que fazendo um trabalho com eficácia de verdade, como eu mostrei lá no início, todos os depoimentos, né, tendo resultado de verdade, as pessoas voltam, elas retornam, elas indicam para outras pessoas. Isso acontece direto comigo. Nunca para de chegar novos clientes. Então é um efeito bola de neve, vai rolando e crescendo cada vez mais. Quando eu iniciei, claro, não tinham tantas pessoas me procurando, depois foi aumentando, a ponto de hoje eu não conseguir abrir mais a minha agenda pelos próximos 2 meses. Agora me diz, qual outra área você começando já consegue fazer esse valor, trabalhando tão pouco por dia? Pensa numa faculdade que te promete uma carreira extremamente próspera, um bom salário. Vamos fazer alguns cálculos simples aqui, rapidinho, e pode ficar tranquila que pelo menos eu sempre fui da área de humanas, nada de exatas, então eu prometo que vai ser algo super simples. Uma faculdade de Direito, por exemplo, vamos pensar nessa faculdade. Para fazer os 5 anos, você vai investir, em média, R$30 mil no ano. Então, ao final da formação, você terá investido mais de R$150 mil. E um advogado iniciante, ele tem um salário médio de R$3 mil. Para cobrir os gastos investidos, levaria mais de 4 anos trabalhando sem parar, no mínimo 8 horas diárias. Viram como é totalmente possível ter mais prosperidade financeira com a naturopatia e muito mais rápido? Isso é só o começo do que você vai aprender aqui, tá? O terceiro motivo para você ingressar na naturopatia ainda esse ano é pela necessidade de 0 investimento em espaço nem em materiais. Se você for comparar com qualquer profissão, sei lá, que você precise montar um espaço de atendimento, um consultório, você vai ter ali um investimento inicial mínimo de R$15 mil. Eu sei dessa média porque lá atrás eu fui procurar, porque eu também sou formada em yoga, então eu queria abrir, né, meu espaço para dar aulas e tudo mais. E esse valor de 15 mil era o mínimo de investimento. E depois eu ainda ia ter que correr atrás de alunos para só depois de meses conseguir começar a pagar esse investimento inicial e começar de fato a ter lucro. Então a naturopatia, perto da maioria dessas profissões, ela é mais acessível de ingressar. Você só precisa se capacitar na área para aplicar todos esses conhecimentos. E o que poucos sabem é que você precisa de investimento 0 em espaços e materiais. Você não precisa de nada disso. Mas fique tranquila que ao longo do evento, aliás, na próxima aula, eu vou te mostrar em detalhes como você pode fazer isso. Então já pensou aquele faturamento de 3.650 limpo? O quarto motivo é que você não precisa investir em uma nova graduação, nem nada. A naturopatia, ela é uma área que não exige uma formação específica prévia para você ingressar.
Muitas pessoas ainda acreditam que você precisa ou ser da área da saúde, ou já ser terapeuta, psicólogo, ter alguma formação básica ou qualquer outra formação acadêmica e superior. E não é necessário nada disso. Você pode atuar com a naturopatia com uma boa formação, um curso prático, técnico, que te guia exatamente no que você precisa fazer, os passos que você precisa seguir. Lógico, para você saber como atrair clientes, como atuar das diversas formas possíveis dentro da naturopatia, como fazer as recomendações terapêuticas, como atuar, enfim, você precisa aprender de forma prática. O quinto motivo é que nessa área pouca coisa nos afeta. Por exemplo, quando a gente fala em vender roupas, né, caso haja, sei lá, uma questão financeira na família, uma questão como a pandemia que aconteceu, com certeza, esse é o primeiro corte na despesa das pessoas, né, esse tipo de compra. Mas falando em bem-estar, qualidade de vida, saúde, essa é uma área que na verdade cresce cada vez mais. Como a gente viu anteriormente os dados, né? Porque apesar dos avanços tecnológicos, as pessoas precisam de ainda mais cuidado, seja físico ou emocional. E eu não tô aqui chutando isso da boca para fora, né? Olha só esse estudo que eu separei, que diz que em 5 anos o número de afastamento por transtornos mentais cresceu mais de 50%. É só pensar comigo, né? Você tá aí com uma dor de cabeça de anos, muito forte, que ninguém consegue resolver, já fez exame, já foi no médico. Você vai no shopping comprar uma roupa ou você vai passar com um profissional que está te mostrando de fato, com evidências, que a naturopatia pode te ajudar. É isso que acontece com todos os nossos clientes e com todas essas pessoas que buscam a naturopatia. É claro que elas vão dar preferência aos nossos serviços. E o melhor de tudo é saber que a gente só vai crescer ajudando de fato outras pessoas, verdadeiramente. Ou seja, cada dia o nosso propósito é firmado e dessa forma a nossa prosperidade aumenta. É fazer o bem e ganhar dinheiro também. E falando sobre fazer o bem, ajudar as pessoas, levar a eficácia de verdade nas aplicações, dentro da naturopatia integrativa, existem 3 pilares que eu mapeei para levar qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer lugar, de qualquer ponto de conhecimento, ao topo do sucesso como Natu Expert, o ESR. Esses pilares vão te levar para outro patamar na sua vida. Até aqui você aprendeu mais sobre a naturopatia, de onde ela vem, o que ela faz e também viu que a naturopatia é um mercado oculto em plena ascensão e que existe uma falta de profissionais para muita procura. E depois que a gente enxerga esse universo, eu sei, não tem como desver. Eu também compartilhei com você sobre a minha jornada para que você veja que não está sozinha e que permanecer até o final do nosso evento vai te levar para outro nível na vida. Você viu que a naturopatia é o veículo para te levar a ter uma vida cheia de propósito e muito mais prosperidade financeira. Mas um veículo sem um mapa, ele pode não te levar ao lugar que você deseja. Então, nessa primeira aula aqui, você descobriu esse veículo poderosíssimo que pode te levar aonde você tanto deseja. Mas sem um mapa, pode ser que mesmo aplicando a naturopatia, começando a trabalhar, começando com a naturopatia, você nunca consiga ter de fato eficácia nas aplicações, o propósito e a prosperidade que você deseja, que você merece. Pode ser que você já até tenha tentado, mas te falta um caminho. E é isso que eu vou te mostrar na aula 2. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar em cada um desses 3 pilares que eu mencionei. Nós vamos ver todas as possibilidades de você viver com propósito e ter mais prosperidade com a naturopatia. E vamos ver como você pode promover eficácia de verdade aplicando o poder total da naturopatia. É quarta que vem o episódio 2 da Semana da Naturopatia. Poucos sabem de tudo isso, mas você está diante dessa grande descoberta, desse tesouro. E tudo isso eu te revelo com detalhes no próximo episódio. Agora, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão que está aqui embaixo desse vídeo para participar do nosso grupo exclusivo do evento. É só por lá que você vai receber o acesso da próxima aula e mais presentes que a gente preparou. Eu te vejo lá!